Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao Centro Espírita Bezerra de Menezes pela oportunidade de aprender compartilhando, junto com cada um de vocês, os ensinamentos espírita. Hoje eu irei trazer algumas reflexões em cima do tema a diferente ordem e classe de espírito. Esse assunto, para quem quiser se aprofundar mais, buscar mais conhecimento, ele se encontra no Livro dos Espíritos, da questão número 96 à questão 113. A doutrina espírita, ensino dos espíritos superiores, codificado por Allan Kardec, vem nos esclarecer que, independente da situação que nós estamos vivendo no momento, há uma lei divina que sempre nos impulsiona para o melhoramento, sempre nos conduz para uma situação melhor do que nós estamos vivendo hoje. Queiramos ou não, a lei do progresso. O termo progresso, ele designa uma interpretação de evolução, mas é uma evolução segundo a qual essa se faz no sentido de sempre estar melhor, de tal forma que o antes é sempre inferior ao depois. Progresso, quando vamos buscar o significado no dicionário da língua portuguesa, encontramos que o progresso consiste em dar um sentido de melhoramento ao processo evolutivo. Significa ação, significa resultado de progredir, movimento para frente, avanço, melhoramento. No domínio da doutrina espírita, progressão espiritual significa evolução. É a somatória dos acréscimos graduais de perfeição adquirido pelo espírito em cada encarnação, em cada experiência na carne. A somatória dessas experiências vai conduzindo o espírito ao melhoramento. De acordo com a resposta dada a Allan Kardec na questão de número 75 do Livro dos Espíritos, os espíritos são os seres inteligentes da criação, são os seres que povoam o universo fora do mundo material e constituem o mundo invisível. Os espíritos afirmam ainda, na resposta à pergunta de número 77, que os espíritos não são oriundos de uma criação especial, porém, as almas daqueles que viveram na Terra ou em outras esferas, quando eles desencarnam, quando eles deixam o invólucro corporal. De acordo com o ensinamento dos espíritos, os espíritos foram criados por Deus. A sua origem ainda não temos a capacidade de compreender. Mas sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que o espírito é criado simples e ignorante, submetido a esta lei do progresso. Deus criou o espírito simples, ignorante, no sentido de não ter conhecimento, e dá o livre-arbítrio, a liberdade de agir, a liberdade de ação, que de acordo com as escolhas que o espírito faz, ele avança mais rápido ou menos rápido dentro dessa escala evolutiva. A essência de cada espírito difere de tudo que conhecemos por matéria. Por essa razão, podemos dizer
que os espíritos são imateriais. O espírito, ele está envolvido por uma substância que é vaporosa aos nossos olhos, mas ainda muito grosseira aos olhos dos espíritos superiores. A doutrina espírita nos esclarece que, assim como o germe do fruto é revestido pelo perisperma, o espírito propriamente dito, em comparação, podemos dizer que é revestido pelo perispírito. O perispírito de cada espírito, ele é retirado do fluido cósmico de cada globo. Por essa razão, não são iguais, porque de acordo com a necessidade, o perispírito se modifica de acordo com a evolução do espírito. Sempre que o espírito vai habitar um mundo diferente, ele tira da psicosfera daquele mundo a matéria para fazer o seu perispírito. Então o espírito, ele troca dentro dessa caminhada evolutiva de perispírito, assim como nós trocamos de roupa. Nas observações preliminares da questão de número 100, nós vamos encontrar alguns esclarecimentos. Os espíritos são de diferente ordem. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento de cada um, no avanço dentro dessa escala evolutiva e nas imperfeições que eles ainda têm que despojar. Segundo Allan Kardec, essa classificação nada tem de absoluto. Cada categoria só apresenta caráter definido no seu conjunto. Mas quando o espírito passa de um grau para o outro, essa transição ela é insensível, ela é quase imperceptível. Ela se confunde uma com outra. Por essa razão, um espírito pode estar em várias classes diferentes. Essa transição ela se assemelha às cores do arco-íris, os reinos da natureza, aonde ela acontece de tal forma que temos dificuldade de perceber, de dizer aonde começa uma e aonde termina a outra. Por exemplo, de 20 a 40 anos, o homem experimenta uma notável mudança. Aos 20, é um homem moço. Aos 40, um homem maduro. Mas quando olhamos para essas duas fases, é impossível conseguir detectar aonde termina uma e começa a outra. Dá-se o mesmo nos graus da escala espírita. Além disso, observamos que um espírito não pertence única e exclusivamente a essa ou aquela classe. Que essa linha que demarca uma classe para outra, ela é quase que imperceptível. O progresso dos espíritos, ele acontece gradualmente, de acordo com o melhoramento do espírito, com seu esforço na conquista de virtude, ele vai melhorando. Por isso, pode acontecer que um espírito pertença a classes diferentes, tenha característica de classes diferentes. Em algumas situações, um espírito tem facilidade de desenvolver-se em determinada área, mas se compromete em outra. E outro espírito já consegue
desenvolver-se em outra área e se comprometer em outra. Então isso mostra que cada espírito, de acordo com seu melhoramento, resultado do seu esforço, ele vai modificando-se e, consequentemente, avançando dentro dessa escala. Duas são a forma do conhecimento que nos leva e nos impulsiona à evolução. O conhecimento intelectual e o conhecimento moral. Hoje nós estamos vivendo um momento que, de acordo com os espíritos superiores, é um momento que antecede essa transição planetária. É um convite ao despertar para que possamos crescer, para que possamos transitar dentro dessa escala evolutiva. O conhecimento intelectual, ele é de fora para dentro. O conhecimento moral é de dentro para fora. É o que a gente faz com as informações trazidas pelo conhecimento intelectual, como a gente transforma esse conhecimento para a nossa vivência. Podemos perceber hoje que a ciência deu um grande salto, que o conhecimento intelectual saltou. A vacina que era desenvolvida a partir de 10, 11 anos, foram desenvolvidas de 6, 7 meses. É bem claro, é notável esse avanço intelectual. E o desenvolvimento moral? Será que tem acompanhado, aproveitado as oportunidades do momento que estamos vivendo? Para se desenvolver? Ou será que se acanhou? Porque para que haja evolução é necessário estar junto o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Aí nos impulsiona para que possamos crescer enquanto individualidade e, consequentemente, avançarmos dentro dessa escala evolutiva. A estrada que nos leva a essa perfeição relativa, ela se chama amor. Ela tem mão única. Então há uma necessidade, dentro dessa proposta do desenvolvimento moral, da vivência da lei do amor. Kardec, considerando as características gerais dos espíritos, ele reduziu a escala em 3 ordens e 10 classes. Primeira ordem, espíritos que já alcançaram a perfeição, espíritos puros. Segunda ordem, espíritos que se encontram no meio dessa escala. E terceira ordem, os espíritos que se encontram no início, espíritos que ainda estão inferiores. Quando Kardec comenta essa escala, ele inicia o seu comentário da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Nessa ordem, os espíritos têm como característica a predominância da matéria sobre o espírito. O apego material ainda é muito grande ao ponto de inibir o avanço espiritual. São espíritos que têm uma inclinação para o mal. São espíritos ou almas encarnadas que ainda estão ignorantes, estão envolvidas no orgulho, no egoísmo, ainda se comprazem em machucar, em fazer o outro sofrer. Ainda tem tendências e más paixões
fruto do orgulho e do egoísmo. Nessa ordem, o homem já tem uma vaga intuição de Deus, mas tem dificuldade de compreendê-lo, de aceitar os seus desígnios. Na hora da dificuldade e da dor, já busca esse auxílio, mas se não é atendido, blasfema contra Deus. Essa dificuldade de compreender com resignação a vontade de Deus. Alguns há mais leviandade, inconsequência, malícia do que propriamente a maldade. Uns não faz o bem, nem o mal, mas só pelo fato de não fazer o bem já demonstra a sua inferioridade. Outros se comprazem no mal e ficam felizes quando têm a oportunidade de realizá-lo. Se sente bem quando percebe o sofrimento do outro. A terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos, pode ser dividida em 5 classes principais. Espíritos impuros são espíritos inclinados totalmente para o mal. São espíritos que se complazem em fazer o mal. É a única preocupação que ele tem é realizar o mal. Quando esses espíritos estão encarnados, são pessoas com inclinação a todos os tipos de vício, que ainda se deixam levar por todas as paixões desprezíveis e degradantes, fruto do orgulho e do egoísmo. São pessoas que fazem o mal, porque sentem prazer em fazer o mal. Na maioria das vezes, faz o mal sem motivo aparente. Espíritos levianos são espíritos ignorantes, são espíritos maliciosos, são espíritos inconsequentes e zombeteiros. Essa classe de espírito, ela se intromete em tudo. Ela costuma responder sobre todas as coisas, mas nenhum compromisso ela tem com a verdade. São espíritos que sentem prazer em causar certos aborrecimentos, pequenas alegrias. São espíritos que induzem com suas orientações ao erro e se sente bem em fazer isso. Espírito pseudo-sábio são espíritos que já têm um certo conhecimento, mas acreditam conhecer mais do que sabem. É uma mistura de algumas verdades com erros absurdos. A classe de espíritos ainda estão envolvidas na energia do preconceito, fruto do orgulho e do egoísmo. Espíritos neutros. Essa classe de espíritos, ele não faz o bem, mas também não faz o mal. São geralmente aquelas pessoas que ficam em cima do muro, sem ter uma opinião concreta sobre esse ou aquele assunto. Mas só pelo fato de ainda não fazer o bem, denota característica de inferioridade. Classe dos espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, a bem dizer, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Esses espíritos eles podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Segunda ordem,
Ordem dos Bons Espíritos. Os espíritos que pertencem a essa ordem têm como característica geral a predominância do espírito sobre a matéria. Significa que já tem um domínio espiritual em cima das necessidades materiais. São espíritos que são envolvidos pelo desejo do bem. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. Como espíritos, eles emitem bons pensamentos, eles direcionam ao caminho do bem, ao caminho do amor. Como pessoa, são almas benevolentes, são almas que buscam a vivência do amor dentro do contexto de se auxiliar e auxiliar aquele que está em sua volta. A segunda ordem, ela subdivide-se em 4 classes principais. Primeiro, espíritos benévolos. São espíritos que a qualidade predominante é a bondade. Eles sentem prazer em fazer o bem. Porém, são espíritos que têm um conhecimento limitado, progredido, mais no sentido moral do que na intelectualidade. Por esse motivo, a facilidade de viver o amor nas suas relações. Espírito de ciência distingue-se especialmente pela amplitude do conhecimento. São espíritos que já se desenvolveram mais dentro da intelectualidade. Portanto, eles se deixam levar pela influência da intelectualidade. Eles defendem, eles buscam, através da intelectualidade, dar a sua participação nesse processo evolutivo que o planeta está passando. Classe dos espíritos de sabedoria. Nessa classe, o caráter distintivo é constituído pelas qualidades morais da ordem mais elevada. Apesar do conhecimento ainda ser limitado, são espíritos que são dotados de uma capacidade intelectual que já lhe facultam juízo reto sobre os homens e as coisas. Tem a capacidade de opinar por esse ou aquele assunto com segurança, com clareza. Classe dos espíritos superiores. Essa classe de espírito já reúne em si a ciência, a sabedoria e a bondade. São espíritos que, quando encarnam na Terra, é em missão de progresso. São espíritos que vêm nos auxiliar no direcionamento dessa caminhada, nos auxiliando para que possamos melhorar e passarmos de uma classe para outra na busca desse aperfeiçoamento. São espíritos que, através das suas ações, através da forma de viver, vêm mostrar a cada um de nós a perfeição capaz de se conseguir no planeta. Primeira ordem. Ordem dos espíritos puros. Os espíritos dessa ordem já não sofrem
nenhuma influência da matéria. Tem a superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. São espíritos que já percorreram todos os degraus da escala e despojaram-se de todas as impurezas da matéria. Não tem que sofrer mais provas nem expiações. Os espíritos que pertencem a essa ordem são espíritos que gozam da inalterável felicidade, porque são espíritos que não estão mais sujeitos nem à necessidade, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade, porém, não é a da ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Os espíritos desta ordem são os mensageiros e os ministros de Deus, cuja ordem executam para a manutenção da harmonia geral do universo. O Cristo foi o tipo mais perfeito que já habitou a Terra, para nos servir de guia e modelo. Foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de aproximar os homens, de renovar o mundo, de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor. Uma moral que há de transformar a Terra em uma morada de espíritos superiores em relação aos espíritos que hoje a habitam. O Espiritismo é essa alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance cada vez mais nessa escala evolutiva. O Espiritismo é essa luz que vem nos envolver, tirando esse véu e nos possibilitando a percepção do verdadeiro sentido da vida. E para concluir, se faz necessário uma reflexão em cima das diferentes ordens e classes dos espíritos. De acordo com as minhas ações, de acordo com meus pensamentos, hoje, em qual ordem, em qual classe eu estou situado? O que se faz necessário mudar no meu jeito de ser, de agir, para que eu possa conquistar a ordem, a classe que eu desejo conquistar? O esforço próprio, iluminado pelo clarão divino, nos dará o verdadeiro discernimento para a progressão do espírito, para o avanço dentro dessa escala evolutiva, procurando hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Muito obrigado. Que Deus, que Jesus, que os espíritos protetores de cada um de nós possa nos auxiliar, nos direcionando no caminho rumo ao nosso melhoramento. Muita paz. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.